Já pode começar. Não, digo. Alô? Bom, então vamos começar a nova sessão do Centro de Estudos. Hoje, com a presença do professor Rogério Panizutti, que é professor associado do Instituto de Ciências Biomédicas, do ICB, e do Instituto de Psiquiatria. É diretor do Laboratório de Neurociência e Aprimoramento Cerebral. Com a palestra Uso de Tecnologias Digitais para a Promoção da Saúde Mental. Obrigado, professor Jorge, obrigado ao Centro de Estudos e a oportunidade de vir aqui falar do nosso trabalho, do trabalho que vemos realizando. O professor Jorge falou, eu sou professor do Instituto de Ciências Biomédicas no momento e professor aqui do Instituto de Psiquiatria, ligado à pós-graduação, ao próprio SAM, mas a gente está em processo de transferência, então foi aprovada a minha transferência do Instituto de Ciências Biomédicas aqui para o Instituto de Psiquiatria, então o futuro próximo eu vou ficar alocado aqui no Instituto de Psiquiatria definitivamente. E o meu laboratório está localizado entre esses dois institutos e a gente faz neurociência básica e clínica. A gente faz desde trabalhos na neurociência básica e trabalhos na neurociência clínica. Hoje eu acho que eu não vou apresentar nada de neurociência básica, mas eu vou falar basicamente dos trabalhos que nós vemos realizando usando tecnologias digitais para a promoção da saúde. Não sei se pudesse apagar um pouco a luz aqui, para ver se fosse melhor. Eu acho que eu vou para ali para frente. Eu tive a oportunidade após alguns anos como professor aqui da UFRJ, em mais de 10 anos atrás, eu fui aprovado recebi um fellow da Human Frontier Science Program, que é um fellow internacional, para ficar um período na Universidade da Califórnia, em São Francisco. Eu tive a oportunidade de trabalhar com um dos precursores, uma das pessoas que começou a utilizar tecnologias digitais para a promoção da saúde mental, através de exercícios computadorizados, exercícios em modelos de videogames. Quando eu retornei ao Brasil, em 2011, a gente teve a oportunidade de trazer essa tecnologia para o Brasil e preparar a plataforma, preparar os exercícios, adaptar, etc., para que a população brasileira tivesse acesso a esse tipo de tecnologia. E a gente tem, atualmente, está online, diversos exercícios computadorizados que ser utilizados para promover a saúde mental através do aprimoramento das funções cognitivas, como a atenção, a memória, a velocidade de processamento, etc. E na palestra de hoje eu vou tentar mostrar para vocês algumas das aplicações do que nós viemos fazendo nesses últimos 6, 7 anos aqui junto ao Instituto de Psiquiatria e outros trabalhos também. Então, quando eu retornei ao Brasil, eu tive a felicidade de receber um grant do National Institute of Health, via Fogart, e esse grant era para realizar um estudo clínico, no qual nós aplicaríamos esse tipo de treino, esse tipo de exercício para pacientes com esquizofrenia. Esse foi um grant que eu trouxe no meu retorno para o Brasil. E, originalmente, era para ser feito lá no Hospital Universitário, no Fundão, meu laboratório fica lá no Fundão, mas infelizmente quando eu retornei, eu apesar do grande apoio do Marco Antônio Brasil, na época chefe do Serviço de Psiquiatria e Psicologia Médica do HU, um grande colega apoiador, apesar do grande apoio dele, a gente não viu condições de realizar o projeto lá, e eu bati aqui na porta da professora Maria Tavares, que tinha sido minha professora na minha época de interno em psiquiatria aqui no Instituto de Psiquiatria, e ela foi muito acolhedora e nos apoiou em trazermos esse projeto aqui para o Instituto de Psiquiatria. Então, você não tem como falar desse trabalho sem começar falando da professora Maria Tavares, que foi a pessoa que realmente nos apoiou e continua apoiando até hoje, e atualmente tenho a felicidade de tê-la como colaboradora dos nossos projetos. E o que a gente fez foi estabelecer aqui, na sala de computação aqui do Instituto, a gente fez um upgrade nas máquinas e comprou mais máquinas de computador para que a gente colocasse nossos participantes da pesquisa para treinarem no computador. E esse aqui são 4 dos nossos participantes treinando
praticando esse tipo de exercício dentro de um ensaio clínico. Eu vou mostrar alguns detalhes daqui a pouco para vocês. Esse projeto, ele se converteu num projeto de extensão, que a gente chama de Academia do Cérebro, e que tem oferecido esse tipo de exercício aqui no Instituto de Psiquiatria e em outros locais que eu vou citar mais à frente. Esse estudo foi registrado, foi pré-registrado no Clinical Trials, e como eu falei, com o apoio do NIH via o Fogarty International Center, e nesse estudo a gente aplicou o treino cognitivo digital para pacientes com esquizofrenia aqui no Instituto, e nosso principal desfecho registrado no Clinical Trials é a cognição global. E nesse trabalho a gente basicamente estava comparando dois conjuntos de exercícios e o efeito deles sobre a cognição de participantes com esquizofrenia recrutados aqui no Instituto de Psiquiatria. É importante também, eu acabei não falando, mas isso acontece dentro do Hospital Dia, e é importante frisar que eu sempre o apoio que o Hospital Dia nos deu, através da Júlia, diretora do Hospital Dia, e da equipe do Hospital Dia. Então a gente é muito agradecido ao acolhimento e a possibilidade que a gente tem tido de realizar esses estudos em estreita associação com o Hospital Dia, utilizando as instalações do Hospital Dia. Esse trabalho envolvia uma pós-doutoranda, que é a doutora Lina Scoriels. Muitos conhecem, viram ela, que ela ficou passou um período de pós-doutoramento aqui no Instituto de Psiquiatria muito intenso. De 4 anos a gente já atraiu ela é francesa, ela foi atraída graças a uma bolsa do programa Ciência Sem Fronteira do CNPq, uma das poucas bolsas que a gente conseguia atrair pessoas. Isso numa época diferente da nossa atual realidade, onde a gente está vendo as pessoas irem embora do nosso país. Então isso aconteceu há menos de 10 anos atrás. A gente conseguia atrair ela, uma pessoa com uma formação muito alto nível, tendo feito doutorado e pós-doutorado no Departamento de Psiquiatria da Universidade de Cambridge, na Inglaterra. E a Larissa Genaro, que fez a tese de doutorado dela dentro desse projeto. Esse trabalho está submetido, e a gente observou que os participantes que realizaram treinos baseados, que trabalhavam o domínio visual, tiveram um ganho de cognição global em relação aos que realizavam treinamento auditivo. Isso foi parte da tese de doutorado da Larissa Genaro. Dentro desse estudo, a estudante Luana, ela começou a se interessar sobre o papel da motivação e a relação dela com o treinamento cognitivo, e a Luana, aqui ela entrevistando os nossos participantes, e a gente começou a realizar, a utilizar, vou mostrar mais à frente um resultado relacionado a isso, algumas avaliações quantitativas de motivação, usando escalas, e ela me trouxe a ideia de fazermos uma análise qualitativa dos fatores motivacionais relacionados à participação das pessoas com o computador. E nesse contexto, aí então convidei a professora Maria Tavares para colaborar conosco, e à época ela já estava começando a trabalhar com Atlas, esse programa aqui, e a Maria vem colaborando com esse projeto, no qual a gente faz análises quantitativas e qualitativas, que foi a dissertação de mestrado da Luana, e agora ela vai expandir esse trabalho durante o doutoramento dela. E uma questão que a gente vem abordando, obviamente, dentro desse contexto do como treinar o cérebro, como otimizarmos as funções cerebrais, a gente tem se preocupado não somente com a questão cognitiva em pacientes com esquizofrenia, mas essa questão associada ao envelhecimento, né? A gente sabe que a cognição, aqui representada pela memória de reconhecimento de palavras, com o passar da idade, ela vai decaindo. Isso não acontece somente para a memória, mas para a maior parte das funções cognitivas. A gente observa que há um decréscimo com o passar da idade. Isso é algo que a gente já vinha estudando, meu grupo já vinha trabalhando com doença de Alzheimer, com algumas outras condições associadas. Esse aqui foi um trabalho que a gente publicou em 2015 na Translational Psychiatry, em colaboração com o professor Sérgio Ferreira, que apresentou aqui o Centro de Estudos algumas semanas atrás, e o professor Gerson Lax, aqui do Instituto, no qual a tese fez parte da tese de doutorado da estudante Caroline Madeira e do Michel Lourenço, que foi colaborador nesse trabalho, atualmente é professor do Instituto de Bioquímica Médica da UFRJ. Nesse trabalho a gente estava estudando um biomarcador associado à doença de Alzheimer, e foi interessante porque foi um começo de uma associação, quer dizer, de uma aproximação, uma colaboração com o professor Gerson Lax,
e logo, mais ou menos nessa mesma época, eu comecei a ouvir rumores e comecei a entrar em contato com uma nova instituição que estava surgindo aqui no bairro da Gávea, aqui no Rio de Janeiro, que era o CEP, que é o Centro de Estudos e Pesquisa do Envelhecimento, né, localizado ali ao lado do campus da PUC. E o que acontecia é que, como nós tínhamos uma ferramenta de treinamento cognitivo que vinha sendo estudado não somente no contexto da esquizofrenia, que era o contexto que a gente estudava aqui no Instituto de Psiquiatria, mas também no contexto do envelhecimento, tornava-se interessante utilizar essa ferramenta também aqui no Brasil. É óbvio que a gente desde que eu cheguei aqui no Brasil, as pessoas começaram a me perguntar, a me demandar a respeito disso, e a gente, como já tínhamos certa experiência no campo, a gente resolveu aplicar. Eu apliquei para o edital da FAPERJ de 2013, aquele edital pró-idoso, no qual a gente teve a oportunidade de ser agraciado com o grant e, mais do que isso, a gente teve a oportunidade de vir a trabalhar nesse prédio, num prédio de uma estrutura bastante interessante, fica junto ao fórum. Então, sempre que vocês tiverem a oportunidade de trabalhar num edifício que pertença ao Ministério da Justiça, fiquem atentos, porque vocês vão ver que a qualidade das edificações é muito mais sofisticada do que dos prédios da saúde ou da educação, né? Mostra uma certa, talvez uma disparidade que a gente tem no nosso país. Então, a gente instalou uma sala de treinamento lá no CEP, aqui temos nossos participantes treinando nos computadores. Estava muito animado com isso. A gente fez um convênio com a Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro, através da Secretaria de Envelhecimento Saudável, que coordena as casas de convivência da Prefeitura. Então, a gente recrutava os participantes da casa de convivência que tem aqui, Maria Ide, que fica ao lado do CEP. E eles vinham fazer o treinamento aqui, estava tudo andando muito bem, a gente estava muito feliz com isso, até que, em determinado momento, assim, às vésperas do final do ano, às vésperas do Réveillon, eu recebi uma ligação da diretora à época, a professora doutora Mônica Gadelha, informando que o novo secretário de Saúde tinha tomado a decisão de acabar com o CEP, de encerrar aquelas atividades do CEP naquele prédio onde a gente estava realizando nossos projetos. Vários estudantes de pós-graduação estavam participando disso. E é importante assim, lembrar que a minha chegada no CEP, o diretor científico era o Gerson Lattes. O Gerson então, nos apoiou, apoiou a participação, nossa participação no edital, e depois sempre nos apoiou em relação a utilizarmos o CEP. E a gente estava, como eu falei, estávamos muito bem instalados ali, e aí, de repente, chegou a notícia que a gente tinha que sair de lá. E isso eu achei que fosse demorar alguns meses, mas no final a notícia foi dada uma coisa tipo 28 de dezembro, e a gente o deadline para sair, tirar todas as coisas de lá, era antes do final de janeiro do ano seguinte. Então, mostrando só que obviamente, um desrespeito enorme, e circulava a boca miúda que o novo secretário de saúde, como ele morava próximo ali em São Conrado, ele achou mais interessante botar o gabinete dele lá naquele local do que no centro da cidade, que era mais distante. Obviamente ia ficar muito desconfortável para ele ter que se deslocar, né? E nesse momento a gente pensou o que vamos fazer, né? Temos aqui participantes que estão fazendo nossa pesquisa e a gente vai para onde, né? Então, por felicidade, o CEP tinha congregado pesquisadores da área do envelhecimento. E a gente teve a oportunidade de conhecer a professora Helenice Fishman Charchá, que era professora do Departamento de Psicologia Clínica da PUC-Rio, que tem um centro de pesquisa de psicologia aplicada, com a SPA. Agora tem um novo prédio também aqui do lado, mas esse é o prédio onde a gente utiliza as instalações. E a Helenice e o professor Landeira, chefe do departamento, foram muito generosos em nos aceitarem lá. Quer dizer, na verdade, eles nos convidaram a continuarmos o projeto que estávamos realizando no CEP, agora sim, nas instalações da SPA. A gente fez um convênio oficial de pesquisa entre a UFRJ e a PUC, e esse convênio, através desse convênio, nós viemos realizando pesquisas junto ao departamento da PUC, né, e aqui dentro do SPA. Então, o que a gente vem trabalhando, como eu falei, essa questão da perda cognitiva associada ao envelhecimento, que a gente sabe que está associada a uma pior qualidade de vida, associada a menos independência. Quanto mais nós descemos essa ladeira da perda cognitiva, menor é a independência, vários estudos mostram, e, eventualmente, maiores custos com saúde. Quer dizer, pessoas que declinam mais cognitivamente custam mais para o sistema de saúde, que, na verdade, reflete o fato de elas precisarem mais
do sistema de saúde por ter uma saúde pior, de uma forma geral. E, além desses, quer dizer, do que o declínio cognitivo associado ao envelhecimento causa, já sem ser patológico, a gente, obviamente, tem sempre o temor, o risco de cruzarmos a linha da perda funcional e chegarmos no quadro de demência, que é o que todos devemos temer. Mas o que é demência? Só para definir aqui o termo, demência, na verdade, é um sintoma de um grupo grande de doenças que implicam no declínio progressivo no funcionamento da pessoa. Isso é muito importante. A gente considera uma pessoa com demência a partir do momento que ela tem alterações cognitivas que impactam a funcionalidade dessa pessoa. E pode incluir perdas de memória, capacidades intelectuais, outras coisas, raciocínio, competências sociais e etc. E a demência é um problema. Na verdade, ela é uma epidemia que a gente está esperando, a expectativa que vai acontecer nos próximos anos. Aqui é um report do World Alzheimer de 2015 mostrando as projeções de mais de triplicando o número de pessoas com doença de Alzheimer, com demências de uma forma geral até 2050. E é importante, né? Quer dizer, pessoa a cada 3 segundos sendo diagnosticada no mundo. E a maior parte desse aumento vai acontecer em países de média e baixa renda como o nosso país. Então, esse é um problema enorme para o nosso país e já é um grande problema mundialmente, né? Os custos com as demências, as estimativas já que em 2018 já atingiram $1 trilhão, tornando as demências uma das principais economias do mundo, inclusive maior que grandes empresas como a Apple, a Google, etc. E, como eu falei, o problema é mundial, mas ele tem um problema maior em cima de países em desenvolvimento e países de baixa e média renda. E por que isso, né? As projeções indicam que o aumento do número de demências vai, como eu falei, acontecer mais nesses países, como mostra esse gráfico. Quer dizer, os países de alta renda vai continuar havendo aumento nos casos de demência, mas as projeções é que essa curva seja bem mais inclinada no caso de países de baixa e média renda, como o Brasil. E, obviamente, que isso está associado ao envelhecimento da população. O Brasil é um país que está envelhecendo a sua população mais tardiamente do que os países da Europa e dos Estados Unidos. Mas é interessante observar que a velocidade de envelhecimento da população brasileira e de outros países em desenvolvimento, nesse momento, é maior do que a velocidade do envelhecimento que aconteceu na Europa, nos Estados Unidos e outros países desenvolvidos, tornando, então, mais dramático esse impacto do envelhecimento sobre a nossa sociedade, porque a gente vai ter menos tempo para nos prepararmos para esse contexto, bem menos tempo do que a Europa e os Estados Unidos tiveram, né? Então, aqui mostrando as projeções da pirâmide etária, mostrando o quanto que ela vai ficando cada vez mais larga nas porções superiores, né? E o problema já é maior ainda hoje, né, se a gente olha para as prevalências de demências, comparando aqui os Estados Unidos com a América Latina. E se vocês olharem a prevalência geral e ajustada, a gente vê que a proporção de pessoas com demências aqui acima de 60 anos é quase 50% maior nos países da América Latina quando comparados aos Estados Unidos, né? Então, a gente vê que o desafio é enorme porque uma população envelhecendo rapidamente, que já é mais afetada pelas demências do que outros países, como os países mais desenvolvidos, como os Estados Unidos. E por quê, né? Por que essa diferença? O que pode explicar isso? Dentro do contexto de um instituto internacional do qual eu participo, eu vou citar ele mais à frente aqui na minha apresentação, a gente vem discutindo isso intensamente, inclusive com outros pesquisadores da Argentina, pesquisadores do Chile, dos Estados Unidos, Porto Rico, etc., mostrando que essa grande discussão sobre o que está por trás, né? Por que a gente tem realmente mais casos de demência do que os Estados Unidos, né? E aí eu vou, só para explicar, para a gente abordar isso, vou falar um pouco aqui sobre a doença de Alzheimer, que é assim, a principal causa de demência, e que foi descrita, né?
doença de Alzheimer foi descrita a partir de um caso de uma paciente que tinha, né, uma perda progressiva da memória para fatos recentes, para aquisição de novas memórias. E quando o Dr. Alzheimer foi fazer um estudo anatomopatológico do cérebro dessa paciente, ele observou, né, uma intensa atrofia cerebral, atrofia cortical aqui, mas mais do que isso, quando ele foi analisar o tecido cerebral, ele observou 2 marcadores, que são os emaranhados neurofibrilares e placas senis, que estavam abundantes nesse cérebro dessa pessoa com doença que foi então caracterizado como doença de Alzheimer. Então, doença de Alzheimer é quando você tem um quadro demencial, predominância de sintomas em memória, acompanhados de um quadro anatomopatológico semelhante ao descrito pelo Dr. Alzheimer. E uma questão sempre é que durante a vida a gente não sabe, não tem como saber se a pessoa tem ter certeza, 100% de certeza que a pessoa tem doença de Alzheimer, porque o diagnóstico definitivo, padrão ouro, ainda é o exame anatomopatológico, quer dizer, a avaliação patológica do cérebro pós-mortem daquela pessoa. E essa demência por outras causas, etc., é uma questão de debate no mundo inteiro. E esse debate vem, quer dizer, no Brasil, nosso conhecimento sobre o nosso contexto, sobre as nossas características, tem sido muito alimentado, tem sido recebido muitas informações produzidas a partir do trabalho de uma pesquisadora, que é a doutora Lea Greenberg, que ela desenvolveu, durante o doutoramento dela, ela teve a iniciativa de criar, junto com muito apoio dos professores da Universidade de São Paulo, lá na USP, em São Paulo, um banco de cérebros brasileiros, né? Então, ela começou esse trabalho há mais de 10 anos e todas as pessoas que passam pelo serviço de verificação ao óbito da cidade de São Paulo, que está dentro do departamento de patologia da USP, eles são convidados a doar, quer dizer, os parentes, as pessoas responsáveis são convidados a doar o cérebro da pessoa que faleceu para esse projeto. E com isso, ela constitui um dos maiores bancos de cérebros que existem no mundo atualmente. E em 2017, quer dizer, já vários trabalhos já vêm sendo publicados, inclusive aquele trabalho que eu mostrei do Translation Psychiatry com material lá do banco de cérebros. A Léa passou um período durante o doutorado dela aqui lá no CCS, lá na UFRJ, no laboratório de Sérgio Ferreira, então a gente tem uma relação já de bastante tempo. E nesse trabalho aqui, um trabalho cuja primeira autora é a professora da USP, também a professora Cláudia Suemoto, eles foram avaliar a relação entre os diagnósticos patológicos, quer dizer, o que os neuropatologistas viram no cérebro das pessoas e os graus de demência ou sem demência naquela população. Então, eles dividiram, né, os casos pela história clínica coletada com os informantes e pessoas essa aqui é uma escala de demência clínica que vai de 0, onde não há demência, 0,5, onde você tem demência questionável, até 1, 2 e 3, que são estágios progressivos de demência. E as cores aqui indicam o diagnóstico histopatológico desses indivíduos. Então, normalmente, pessoas sem demência, não há, na maior parte dos casos, não há alterações patológicas no cérebro dessas pessoas, como esperado. Apesar que, se a gente olhar aqui, já temos uma proporção de pessoas que têm patologia da doença de Alzheimer. O cérebro delas parece que tem uma patologia característica da doença de Alzheimer, mas as pessoas não desenvolveram demência durante a vida delas. Isso é o que, de certa forma, nos anima em relação ao que podemos fazer, né? E a gente vai discutir isso na segunda parte da nossa palestra, para que a gente, eventualmente, consiga se proteger de um quadro demencial. E quando a gente olha para pessoas com demência questionável, aí vocês veem que já surge aqui, de forma bem importante, pessoas com doença vascular cerebral, né? Pessoas que tiveram alguns pequenos infartos, ou infartos maiores no cérebro, e que podem estar contribuindo para alterações cognitivas nessas pessoas. E aqui está mostrado que essa proporção, nos casos de demência questionável, já é bem considerável. Aí a gente tem a doença de Alzheimer também aqui já aparecendo. Quando a gente olha para pessoas com demência, aí sim a história fica um pouco mais, fica bem característica do Brasil, que tem sim uma proporção de em torno de 50% dos pacientes que têm
tiveram demência e têm marcadores patológicos para doença de Alzheimer, mas o que chama atenção aqui é essa barra vermelha de doença vascular. Você vê que praticamente 40% dos cérebros com demências de São Paulo, né, do cérebro, tem doença vascular. Então, o que acontece é que a gente observa que no Brasil, uma grande percentual das pessoas com demência, esse percentual é maior do que se observa em países mais desenvolvidos, onde geralmente isso é em torno de 15%, alguma coisa nesse número, de pessoas que estão com demência, que a gente acha que está com doença de Alzheimer. Parcela considerável dessas pessoas, na verdade, tem doença vascular cerebral. Elas tiveram infartos ou microinfartos que levaram a um quadro demencial. Por que isso? Por que isso é tão importante no Brasil? Isso tem relação com o controle de fatores de riscos cardiovasculares, que são muito menos controlados no nosso país do que em outros países. Mas parece que isso não explica tudo e a gente vai tentar entrar aqui e discutir um pouco outros fatores que podem estar relacionados a esse problema, que, como eu discuti até agora, temos mais demência, proporcionalmente, e as nossas demências não são tão doenças de Alzheimer como em outros países. A gente tem uma proporção considerável de pessoas com doença vascular aqui. Em 2017 também foi publicado pela Lancet Commission um trabalho onde eles tentaram, a partir de uma revisão extensa da literatura, tentaram entender quais seriam os fatores preveníveis, né? O que a gente poderia fazer para prevenir a doença de Alzheimer, né? Esse é um problema enorme e eles saíram com esse gráfico aqui, com esse cartoon que ele tem sido mostrado em diversos congressos atualmente. E o que eles observaram é que eles tentaram fazer uns percentuais aqui do que estaria relacionado, que seriam fatores modificáveis ou não modificáveis associados à doença, ao desfecho de um quadro demencial no final da vida. Se tiver aqui uma barra mais grossa aqui, são os fatores genéticos não identificados. Né? Então, a gente sabe, a gente já tem o ApoE como um alelo identificado aqui, associado ao risco genético para desenvolvermos demência, e eles calcularam que isso corresponde a 60%, desculpa aqui a qualidade da imagem, mas corresponde a 65% do risco. Desenvolvermos demência estaria associado com uma carga genética que a gente não tem, na maior parte do caso, não tem conhecimento. Mas o que nos interessa, na verdade, é essa parte aqui. Os 35% do risco de demência que são potencialmente evitáveis. Ao que eles estão associados? Menos educação já no início da vida. E aí a gente já tem mais um suspeito do porquê que nosso país sofre com mais demências do que em países mais desenvolvidos. Né? Então, é importante a gente entender que se a gente não educar, não está educando as novas gerações, no nosso país estamos educando mal essas gerações, isso ainda vai piorar ainda mais o nosso problema, porque, obviamente, quando essas pessoas ficarem mais velhas, elas vão ter um risco maior de desenvolvermos demência. E durante a idade adulta, perda auditiva é um fator muito importante que aumenta o risco para desenvolver demência, hipertensão, obesidade, e cigarro, depressão, sedentarismo, né? O professor André vem trabalhando intensamente aqui tentando levantar essa bandeira importantíssima em relação à questão da atividade física, isolamento social, diabetes, etc. Então, é importante a gente entender que há o que fazer hoje, né? Se a gente trabalhar esses fatores de risco, tentarmos controlar esses fatores de risco, a gente tem um potencial. E se a gente pensar, né, que vão surgir 100 milhões de pessoas com doença de Alzheimer nas próximas décadas, imagina, se a gente consegue tirar 10% disso, são 10 milhões de pessoas protegidas da demência, que é, obviamente, um impacto enorme para a nossa sociedade. A questão do envelhecimento, eu tive na Organização Mundial da Saúde há alguns anos atrás, e entrei em contato com uma apresentação sobre o primeiro report da Organização Mundial da Saúde a respeito do envelhecimento. 2015, eu acho um pouco tardio, né? Quer dizer, parece que a organização a OMS demorou um pouco para se preocupar com isso, mas fiquei feliz ao observar a abordagem que eles levantam nesse report, que tem a ver com a reserva cognitiva. Né? A gente ouve sempre o professor Paulo Matos falando de reserva cognitiva já há muitos anos, né? Esse conceito importante que mostra que fazemos cognitivamente durante a nossa vida implica em como vamos envelhecermos. Né? Então, o que a organização levanta como
uma forma de trabalho, um framework de trabalho. Quer dizer, a gente começa num quadro de alta capacidade, né, na vida, e essa capacidade vai declinando, e chega um momento que há uma perda significativa da capacidade, que é o que é a demência, né? E a gente sabe que isso acompanha aquele declínio cognitivo que eu mostrei para vocês no início da palestra. E o que a organização vem preconizando é exatamente aumentarmos a reserva cognitiva, empurrando essa linha para cima, para você tentar manter as pessoas funcionais durante mais tempo em suas vidas. E é isso que a gente vem se propondo a fazer, utilizando tecnologias digitais, como eu vou falar para vocês agora. Então, a ideia é aumentarmos a reserva cognitiva através de neuroplasticidade induzida por experiência. A gente sabe que a neuroplasticidade, quer dizer, a experiência, ela afeta, ela está relacionada a diversos processos, como a percepção de informações, como a atenção, a memória de trabalho, a saliência dos estímulos associados à novidade e, né, a aprendizagem e memória. E o que sabe-se que acontece com o envelhecimento e outras condições é que diversos desses pontos, todos eles estão afetados de certa forma, quer dizer, a gente vai perdendo processamento, capacidade de processamento cerebral nos seus diversos aspectos. E o que a gente vem trabalhando, quer dizer, vários grupos no mundo vêm trabalhando nesse sentido, é desenvolvermos, quer dizer, tentarmos remediar esses processos através de um ganho, principalmente na questão da velocidade de processamento, que é como essas engrenagens rodam, a velocidade que elas rodam. E eu vou mostrar para vocês resultados mostrando que isso pode ser uma forma de promover a saúde e evitar um pouco de toda essa história de terror que eu tentei mostrar para vocês aqui para acordá-los hoje nessa manhã de sexta-feira. O que a gente se propõe? É treinar o cérebro através de exercícios que vão desafiar a percepção, vão desafiar as funções executivas da pessoa e que com a continuidade do treinamento haja um reforço da circuitaria cerebral, haja uma plasticidade na circuitaria cerebral que permita os ganhos cognitivos. E o nosso objetivo não é somente que as pessoas melhorem a forma como elas ouvem, enxergam, enfim, e recebem as informações do mundo, mas que isso tenha impacto nas funções cerebrais dela, com o objetivo final de impactarmos a vida das pessoas, né, em seus diversos aspectos. E a gente sabe que a neuroplasticidade ela vai depender de atenção e foco, recompensa, muitas repetições, isso aqui são uma tríade associada à neuroplasticidade dependente da experiência em indivíduos adultos, e os videogames, como o Michael Merzenich, pessoa com quem eu trabalhei na Califórnia, com quem a gente trabalha até hoje, ele vem trabalhando, utilizando videogames como treino cognitivo, né? E esses videogames, o grande desafio é termos exercícios que se adaptem a diferentes pessoas. Para quem já assistiu minha palestra, essa é a piada de sempre, mas a questão aqui é como fazermos exercícios diferentes para pessoas diferentes, com interesses diferentes, etc. Acho que está na hora de eu trocar essa imagem, que eu já estou meio cansado de apresentar sempre a mesma. Isso vem sendo estudado há mais de 10 anos e começou assim, os primeiros estudos. Na verdade, o Michael Merzenich começou isso na Califórnia, mais ou menos na mesma época, na Alemanha também estavam começando estudos nessa área. E esses estudos aqui estão relacionados ao nosso campo de visão útil, que eu vou mostrar para vocês nos próximos slides. E a área do nosso campo de visão, onde a gente tem mais distinção das coisas, a gente tem mais presteza para a resposta. A gente sabe que esse campo de visão ele vai se reduzindo com o envelhecimento, tornando, obviamente, por exemplo, o ato de dirigir menos seguro, né? Porque você tem o teu campo de visão útil está mais estreito, capacidade de identificar riscos e coisas que podem acontecer na periferia vai diminuindo. Então, foi desenvolvido um exercício, esse aqui é a versão atual, mas é um exercício que utiliza esses mesmos princípios, que é um treino de velocidade de processamento. Agora foi. Então, nesse treino, você vai piscar um carro aqui no meio, você tem que identificar ele frente a um outro, e, obviamente, quanto mais você acerta, mais próximo vai ficando um carro do outro, para você mais difícil para distinguir, mais rápido ele vai aparecendo. Só que, ao mesmo tempo, por isso que esse exercício é chamado de decisão dupla, aparece uma placa, não sei se vocês viram aqui rapidamente, a placa 66, e você tem que identificar, então, o carro e, ao mesmo tempo, qual é o quadrante que essa placa aparece. E aqui é a demonstração do exercício,
E o que acontece é que quanto mais você acerta o exercício, mais rápido ele vai aparecendo. Quanto mais, se você erra, mais difícil, mais fácil ele fica. Tornando, então, o computador permite que você esteja testando a pessoa sempre no limite da sua capacidade. A ideia é que você faça mais ou menos 80% a 85% de respostas certas. Sabe-se que se você acertar todas, você não vai levar a plasticidade. Se você errar todas, você vai perder o seu interesse. Então, os exercícios utilizam isso. E é interessante que assim, eles são adaptáveis a qualquer nível cognitivo, né? Se eu estou com dificuldade, ele vai ficando mais fácil até atingir o meu nível de capacidade e, do outro lado, também. Isso melhora o campo de visão pós-treinamento, vários estudos foram realizados com isso, com N's bastante grandes. E é interessante aqui mostrar que, nesse estudo, quando eles foram olhar 3 anos após a intervenção, pessoas que fizeram o treinamento com aquele exercício, 9% daquelas pessoas pararam de dirigir, enquanto no grupo que não fez o treinamento, que ficou assistindo DVDs educacionais, 14% das pessoas pararam de dirigir. Então, isso mostra que treinar o cérebro no computador, para aquele tipo de exercício, teve um impacto significativo no risco dessas pessoas pararem de dirigir, que principalmente nos Estados Unidos, está associado à independência, né? Então, não parar de dirigir é manter, de certa forma, mais independência para essas pessoas. É interessante destacar que os ganhos com esse tipo de treinamento, eles independem da idade das pessoas que estão treinando e independem também da escolaridade das pessoas. Isso foi um dos dados que mais me atraiu quando eu fui à Califórnia, entrar em contato, trabalhar com essa tecnologia, que a gente sabe, né, os grandes desafios que a gente tem no nosso país em relação à escolaridade. Então, pelo fato da tarefa não depender de conhecimentos consolidados e, ao mesmo tempo, se adaptar à capacidade individual, talvez isso explique porque a gente não tem diferenças, mesmo em idade e escolaridade, em relação aos ganhos associados ao treinamento. O efeito do treino tem vários trabalhos já mostrando, tem uma lista aqui embaixo, que aumenta a velocidade de processamento, tem ganhos de memória, tem uma referência, as pessoas referem melhora na vida diária, 3 em cada 4 pessoas. Como eu falei, existe uma preservação de capacidades, e não somente de dirigir, mas capacidades de vida diária documentada 10 anos após. É interessante observar que os gastos médicos dos participantes, pessoas que fazem o treinamento, estão reduzidos em relação a pessoas que não realizaram o treinamento, mostrando então que pode ser, de alguma forma, você está tendo um ganho na saúde global desses indivíduos. Então aqui eu trago um vídeo descrevendo o projeto. Médica, pesquisadora, mãe, uma mulher que escreveu com firmeza o roteiro da própria vida, até que doenças, a aposentadoria e o tempo também foram mostrando a sua força. Dói muito, né? Você perceber essa perda. Eu já me senti na rua sem saber assim, mas que lugar é esse que eu tô? Aí depois me lembro, assim, de dar um minuto de confusão mental. É assim, angustiante, né? Às vezes é naquele tipo de atividade bem simples do cotidiano que muita gente começa a perceber que a memória está falhando. E foi isso que aconteceu com a Cel. No meio do mercado, aquele branco que tira o chão de qualquer um. Pois é, eu saía, por exemplo, para comprar ervilha. Aí chegava aqui no supermercado, andava, olhava. Assim, o que eu vim comprar mesmo? Aí enchi o carrinho com um monte de coisa. Menos o que eu vim comprar. E até dentro de casa. Vem para a cozinha buscar alguma coisa e você esquece o que veio buscar. O que veio fazer. Ela resolveu enfrentar as marés do tempo. Estou acertando todos. Yes. Quando eu vou acertando, ele vai ficando cada vez mais veloz. Yes. A Selma está malhando o cérebro com exercícios de atenção e memorização. Nossa, tá rápido, hein? Ele vai acelerando de um jeito. Acertou tudo? Ah, acertei, ganhei uma estrela. E é divertido, né?
benefícios dos exercícios para o corpo são bem conhecidos. Muita gente também já sabe que algumas atividades são capazes de acalmar ou despertar a mente. Mas a ciência tem ido além e estudado exercícios bem específicos. No Rio de Janeiro, a malhação da memória está acontecendo aqui, ó, na Academia do Cérebro. É um exercício mesmo, tanto que eles vêm aqui, treinam 1 hora por dia e ao final eles terminam com 40 horas de treinamento. Então são feitas avaliações no início, na metade e no final, justamente também para acompanhar esse progresso. As equipes de psicólogas e neurologistas da UFRJ, em parceria com a PUC do Rio, querem medir o impacto da malhação do cérebro na memória. Aqui, um dos exercícios no computador é apresentar pessoas novas e as características delas. É interessante, obviamente as instalações lá da PUC não são do mesmo padrão do CEP, como vocês viram, mas, como eu falei, a receptividade do departamento, né, o apoio que a gente tem tido lá, eu não tenho nem palavras para descrever isso, porque eu acho que é a partir dessas iniciativas, né, das pessoas fazendo parcerias e se aceitando e tentando ajudarmos uns aos outros, a gente pode, acho que essa é uma das forças que a gente tem para enfrentar, principalmente uma situação como a atual, né, uma situação onde a gente está sendo atacado por todos os lados. Então, acho que fica aqui o exemplo da professora Lenice, do professor Landeira e toda a equipe da PUC nos recebermos lá no serviço e a gente continuar fazendo o nosso trabalho. Então, aqui eu só trago... E no vídeo, né, obviamente, que acho que ela acaba... A repórter foi muito feliz. A gente tem várias reportagens já foram feitas lá, mas essa reportagem foi muito feliz em mostrar exatamente esse impacto do declínio cognitivo associado ao envelhecimento no dia a dia dessa participante. Então, por isso que eu gosto de trazer aqui. E aí, a Yasmin é uma estudante, estava na época no mestrado, agora está terminando o mestrado sobre a minha orientação. E aqui eu trago resultados da dissertação de mestrado da Luísa, que vai ser defendida, eu acho que hoje ela vai fazer uma prévia, e acho que daqui a uma semana ou duas ela está defendendo essa dissertação. São resultados clínicos daquele estudo, né, a gente lá, feito na PUC, a gente fez 2 regimes de treinamento aqui, que eu não vou entrar em detalhes no momento, mas só é interessante a gente observar que a preocupação, quer dizer, a pergunta que a Luísa veio respondendo na sua dissertação de mestrado é se os efeitos, e aqui estão exemplificados por ganhos em atenção, os ganhos imediatamente após o treinamento, se eles persistiam no segmento 6 meses após a intervenção. E o que ela observou é que, em relação a uma condição controle onde as pessoas jogam videogames comerciais no computador, os participantes que fazem o treinamento, eles ganham em atenção e esse ganho ele permanece 6 meses após, indicando que pode estar havendo algum processo de neuroplasticidade que implica em você ter uma perpetuação do ganho, né? E só destacar que também em 2017 saiu esse trabalho na Alzheimer e Demência, mostrando que resultados do uso desse treinamento que eu falei, que a gente viu anteriormente aqui, dentro de um estudo grande, que é o estudo Active, um estudo com quase 3 mil pessoas saudáveis com mais de 65 anos de idade, foram recrutadas randomicamente, alocadas a 4 condições. Uma condição controle de as pessoas tratamento como usual, 2 grupos de oficinas, né, um grupo que fazia oficinas de memória, outro grupo que fazia oficinas de raciocínio, e um grupo que fez o treino de velocidade de processamento, alguma coisa entre 15 e 20 horas de treinamento no computador, naquele exercício que eu mostrei para vocês anteriormente. E o que o Edwards e colaboradores mostraram nesse trabalho é um acompanhamento de 10 anos após a intervenção, e o que eles observaram é que o grupo que fez o treino de velocidade de processamento, dependendo do quanto eles treinaram, tiveram uma redução entre 29% e 40% no risco de desenvolver demência em relação às pessoas que não treinaram. Então, esse é um estudo de intervenção, quer dizer, não é um estudo de associação, é um estudo onde as pessoas foram alocadas randomicamente nos 4 grupos, e é um dos primeiros estudos mostrando uma intervenção realmente tendo impacto na questão do risco de desenvolvermos demência. Obviamente que 10 anos após, a gente não espera que tenha sido um efeito direto do treino sobre o cérebro das pessoas que evitou que elas tenham demência, provavelmente as pessoas desenvolveram mais reserva cognitiva que os habilitou a continuar a fazer mais atividades cognitivamente estimulantes, e isso se refletiu nessa proteção 10 anos após. Esse trabalho foi interessante que ele de certa forma, me favoreceu, porque
No início de 2017, eu apliquei para um novo instituto chamado Global Brand Health Institute, que foi criado no Trinity College em Dublin e na Universidade da Califórnia, em São Francisco, a partir de uma doação de 170 milhões de dólares, que acho que é a segunda maior doação feita por uma filantropia para pesquisas. E para a gente entender a importância das demências no mundo, essa doação foi feita para esse instituto para ele cuidar do problema da demência e do envelhecimento no mundo. E o Global Brand Health Institute, desculpa, acabei não trazendo o call de aplicações, as aplicações estão abertas. Então, assim, eu acho que as pessoas que têm interesse nesse campo, tiverem interesse em fazer, ter uma oportunidade de trabalho internacional, é uma grande oportunidade. Oferecem o Fellows de 1 ano, e a ideia deles é que eles vão treinar 600 futuros líderes nessa área a partir desse programa de Fellows. Músicos, essa é uma pessoa que trabalha com ciências sociais, que é uma advogada. E esse grupo, quer dizer, essa foi a primeira coorte, a gente já tem mais 2 coortes que já estão terminando. Uma já terminou e a terceira está terminando agora. E aí os convites, as aplicações para a nova coorte estão em aberto, eles dão suporte durante 1 ano, tem algumas negociações, suporte salarial, de viagem, etc., para você participar desse programa. E é interessante que a ideia é que a gente se torne fellows para sempre, quer dizer, então nós formamos atualmente uma comunidade que se encontra com regularidade, que implica em muitas colaborações entre nós. Então eu fico aqui a divulgação dessa oportunidade. Aqui nessa corte era eu, a Celisa é uma neurologista lá da UFMG, né, a Bárbara, fonoaudióloga lá no Sul, e eu, somos 3 representantes brasileiros na nossa coorte. E o projeto que eu desenvolvi durante essa interação, na verdade eu fiquei indo e vindo entre o Brasil e a Irlanda de 2017 até 2018, tinha a ver com esses resultados do trabalho da Luana, que eu citei lá atrás, né? A Luana vem se preocupando com a questão do engajamento em relação ao treino cognitivo, e aquela avaliação que ela observou na dissertação de mestrado dela, que está preparando para publicação, que o engajamento medido pelaquela escala quantitativa de motivação é associado positivamente com os ganhos de atenção com o treinamento, mostrando então que pessoas mais engajadas ganham mais, se beneficiam mais do treinamento do que pessoas menos engajadas com o treinamento. Parece óbvio, mas a gente tem aqui, né, dados mostrando a importância do engajamento para a plasticidade induzida pelo treinamento. Então, a pergunta que eu discuti muito com o professor Brian Lawlor, que foi o meu mentor lá no Trinity College, foi uma pessoa assim, que eu tive a felicidade no atual momento da minha carreira, que, né, eu estou no meio da minha carreira, encontrar um novo mentor é sempre uma felicidade. Eu tenho assim, um carinho imenso para o professor Brian Lawlor, é uma pessoa realmente excepcional. E se pessoas tiverem interesse, posso contar várias histórias mostrando a importância do trabalho dele. Foi interessante que uma vez eu vim falar com o Gerson Lax aqui sobre o Brian. O Gerson já conhecia, né? E ele realmente é uma pessoa diferenciada. E ele veio com a gente começou a discutir como a gente poderia utilizar o treino cognitivo digital efetivamente na clínica, né? Para que a gente tenha engajamento e grande progresso, bom progresso ali. Né? A preocupação dele era, assim, que a gente discutia, era do tipo, se essas ferramentas digitais realmente vão se tornar uma ferramenta no nosso cuidado, na nossa assistência, como a gente vai implementar isso? Como é que isso vai ser realizado na prática? Uma coisa são os projetos que a gente realiza no laboratório, né? A gente convida as pessoas, aplica para elas uma intervenção, a gente faz um desenho de uma intervenção
E a gente pega, por exemplo, pessoas mais velhas e aplica aquilo, né? Foi assim que a gente fez lá na UER, a gente faz lá na PUC, é assim que a gente faz aqui no Instituto. E eu fui apresentar essa ideia, né? O que a gente vinha fazendo aqui no meu primeiro seminário que eu apresentei lá no DBDI, e as pessoas começaram a levantar logo, rapidamente, as pessoas das ciências sociais, principalmente, falando assim, vocês estão pegando uma ferramenta e estão impondo às pessoas. Né? Seria importante que vocês tivessem, na verdade, trabalhassem essa partir, em vez de cima para baixo, mas de baixo para cima, e vocês estão ignorando aquele ambiente onde estão essas pessoas. Então, a partir disso, foi sugerido pela uma das outras fellows, que é a doutora Fitzgerald, ela levantou a possibilidade, ela já tinha experiência de trabalhar com o que a gente chama de modelo de preparação da comunidade, Community Readiness Approach, ela usou isso durante o doutoramento dela, trabalha com isso. E ela me convidou, por que a gente não aplica isso dentro do contexto do treino cognitivo digital? Então, a ideia é que, em vez da gente fazer aquela coisa de cima para baixo, agora a gente passe a fazer entrevistas, grupos, para a gente entender quais são as necessidades, qual é o contexto dessas pessoas, também ouvir pessoas importantes, né, pessoas que participam da assistência, essas pessoas, para que a gente consiga, a partir daí, ter uma intervenção que seja adaptada e seja bem recebida pelas pessoas. Esse é um projeto que acontece atualmente na PUC, no Rio, lá no Trinity College, em Dublin, e mais recentemente a gente teve uma nova estudante de doutorado no grupo, que trabalha junto à Casa Geontológica da Aeronáutica, que fica lá na Ilha do Fundão. Então, a gente tem atualmente esse projeto acontecendo nesses três lugares, e assim, as nossas percepções iniciais são tão animadoras que a gente está agora com a intenção de começar essa metodologia também aqui no Instituto de Psiquiatria, nos pacientes com transtorno do espectro da esquizofrenia, que nós estamos recrutando e convidando a treinar nesse momento. Então, é um projeto que é o que a gente está fazendo hoje, e eu vou passar isso por questão de... Tem tempo? Tá, então, dentro desses projetos, só para destacar um pouco do que a gente faz aqui no laboratório, assim, eu gosto sempre de divulgar o que a gente faz, porque eventualmente pode ter alguma pessoa na plateia que se interesse por isso, gere uma colaboração, etc. Como eu falei, eu acho que é colaborando que a gente vai conseguir se fortalecer, a gente vai conseguir fazer coisas cada vez maiores e mais interessantes. Uma das coisas que a gente estuda no laboratório é a chamada inibição da resposta de sobressalto por pré-pulso. A gente sabe que você, medindo aqui com eletrodos em torno do olho, que o susto que a pessoa toma quando você ouve um barulho alto, ele é significativamente reduzido se você ouve. Isso é precedido por um pré-pulso, e é interessante que esse paradigma pode ser estudado tanto em pessoas quanto em modelos animais. Então, a gente tem as caixas que a gente faz isso lá no Fundão e aqui no Instituto de Psiquiatria. E a Yasmin, né, que vocês viram no vídeo, ela está, durante o mestrado dela, ela está estudando a inibição da resposta ao sobressalto, o que acontece com o envelhecimento, que são os resultados preliminares dela mostrando que essa resposta parece cair com o envelhecimento, e a gente está, obviamente, querendo ver o efeito do treinamento sobre essa resposta. Então, a gente vai avaliar as pessoas antes, isso aqui é a medida antes do treinamento, e também depois do treinamento, para ver se tem algum impacto. Outra coisa que a gente faz, e aí eu destaco aqui a colaboração com o professor Pedro, aqui do Instituto também, é o trabalho com a EEG, que a gente começou esse trabalho com a Mariana, ex-aluna de doutorado nossa, onde a gente estuda resposta à detecção de oddballs, de estímulos desviantes visuais, e ela conseguiu descrever que isso está reduzido em pacientes com esquizofrenia. E agora a gente está analisando melhor os dados para ver se o impacto do treinamento sobre essas respostas. Agora a gente usava um EEG emprestado aqui. Eu estou com medo de falar a pessoa errada que prestou, mas parecia que acho que era através do Rafael Freire, e eu não sei se era do laboratório do professor Egídio, Nardi, mas enfim, a gente, como sempre, recebemos suporte aqui no Instituto, e esse foi mais um deles. E agora a gente tem o nosso próprio EEG, que a gente está feliz que a gente conseguiu botar ele em funcionamento, está começando a trabalhar com ele. E aqui é um outro equipamento que a gente tem, que é o nosso monitoramento ocular, né, um eye tracking de última geração. A gente brinca que a gente tem a Ferrari dos eye trackers, até onde a gente sabe é o melhor tipo de equipamento que existe no mundo. E isso aqui é o Walter, que é estudante
terminou o mestrado aqui pelo grupo, fazendo a tarefa que ele descreveu no mestrado dele, é que pacientes com esquizofrenia têm mais dificuldades, né, nos movimentos oculares para detecção de alvos. Isso tem relação com cognição. E a gente está fazendo também, agora usando o eye tracker, monitorar onde as pessoas estão olhando, essa bolinha vermelha é onde a pessoa está. Vídeo não. Quero aparecer um vídeo. Isso faz parte da dissertação de mestrado da Caroline Figueiredo, onde ela está monitorando, né, os movimentos. Vocês veem que aqui a gente consegue ver onde é que a pessoa está olhando enquanto ela está jogando, então ela está praticando exercício. A gente quer ver se há diferença de pacientes em relação a controles nisso, e se isso muda com o treinamento, se essas estratégias mudam. É bem interessante, né, você conseguir saber exatamente para onde a pessoa, esse pontinho vermelho é exatamente para onde a pessoa está olhando naquele momento. A gente, em relação ao treino cognitivo digital, essas intervenções digitais, se a gente comparar com o exercício físico, a gente acha que a gente ainda está nessa era aqui, né, que a gente sabe que funciona algumas coisas, não sabe talvez as formas mais sofisticadas e específicas de treinarmos, mas queremos chegar, né, a possibilidade, como no exercício físico atualmente a gente consegue exercitar, praticar músculos bastante específicos do nosso corpo, a gente tem esse objetivo também, obviamente, em relação ao treino do nosso cérebro. E essa questão, né, a gente fica bem estimulado, né, voltando ao trabalho do Lancet Commission, mostrando aqui, né, as grandes intervenções possíveis para a gente tentar diminuir esse risco de demência. De novo aqui, a professora André Deslandes está aqui no meio do problema, né, a questão do exercício físico, muitas evidências, mas, né, o treino cognitivo surge aqui como uma das ferramentas possíveis de serem utilizadas. A mensagem que eu gostaria que vocês levassem para casa dessa palestra, para o cérebro adulto, durante toda a nossa vida, ele é capaz de se modificar e melhorar os seus funcionamentos. Quando a gente está falando de funcionamento cognitivo, de performance em tarefas cognitivas, através da neuroplasticidade. Os limites são desconhecidos, né? Isso torna a coisa mais excitante para nós, né? O que a gente vai conseguir em relação à neuroplasticidade, a gente não sabe ainda. Então, mas a gente sabe que eu tentei mostrar para vocês evidências que o treino cognitivo digital pode aumentar essa reserva cognitiva especificamente em relação à contribuição para a prevenção de demências, no caso do treino de velocidade de processamento, né? E uma predição, que no futuro a gente talvez esse tipo de intervenção vai fazer parte das nossas vidas, como a musculação e a fisioterapia já fazem parte quando a gente pensa em termos de exercícios físicos. Essa aqui é uma afirmação, uma afirmativa da pessoa que doou o dinheiro de BDI, que é o Chuck Finney. Chuck Finney desenvolveu, foi o criador das lojas Duty Free, né, que isso virou uma coisa mundial. Na época da Guerra do Vietnã, nos anos 70, ele criou esse sistema primeiro para militares americanos, e a coisa virou o que é atualmente. Em 1996, ele vendeu toda a empresa por bilhões de dólares, pegou todo esse dinheiro e entregou para uma filantropia e fundou uma filantropia que é a Atlantic Philanthropies. Eu conheço a pessoa que era o advogado dele na época, ele até falou, eu avisei o Chuck que depois que ele assinasse aquilo, dinheiro, ele não tinha mais direito sobre o dinheiro dele. E ele fez isso, ele inaugurou o que é uma tendência atual, que o Bill Gates é uma pessoa famosa por isso, já tem depoimentos dele falando que ele se inspirou no Chuck Finney, que é doar em vida. Porque o tradicional, a pessoa morria e depois o espólio era doado, né? Então, o Chuck foi um precursor de doar em vida e acompanhar o processo. Então, a gente conheço pessoalmente o Chuck Finney. Ele fez questão de doar e vem acompanhando o que o dinheiro está, o que está sendo feito com aquele dinheiro. E ele fala, né, que no final tudo só a respeito das pessoas, né? Então, it's all about people. E eu queria terminar só agradecendo imensamente o meu grupo, porque é uma felicidade muito grande ter pessoas nesse nível e com essa dedicação, com esse amor ao trabalho. Não é pelo dinheiro, obviamente, né? A gente sabe os grandes desafios do financiamento das pessoas, mas realmente isso nos anima todo dia a sair da cama e levantar e enfrentar as dificuldades, porque eu acho que o impacto da educação, acho que foi uma das coisas que eu tentei mostrar para vocês hoje, que o impacto da educação é a forma da gente impactar a nossa sociedade para sempre. E eu fico feliz em poder contribuir, de certa forma, com isso, com o meu grupo de pesquisa. Aqui nossa uma lista sempre limitada dos nossos colaboradores, mas eu sempre gosto de destacar muito, né, a professora Maria Tavares, o professor Marco Antônio Brasil, a professora Elinice Charchá, e destaco também nossos colaboradores internacionais aqui, incluindo o professor Brian Lawlor, e as nossas agências de fomento que vem financiando a nossa pesquisa. Muito obrigado pela atenção de vocês.
Bom, muito obrigado, professor Rogério, pela brilhante apresentação, né? O professor Rogério, vocês observaram certamente a riqueza das pesquisas dele, ele tem conexões com pesquisadores do mundo inteiro, né? Então, certamente, a vinda dele para o Instituto de Psiquiatria é um grande ganho para nós, para a nossa pós-graduação, né? Essa coisa da tecnologia digital, sem dúvida, eu acho que qualquer luxo do momento, né? Quer dizer, aqui mesmo no Instituto nós temos pessoas que estão pesquisando nessa linha também de pesquisa, né? A Ana Lúcia King, impactos de tecnologias digitais na saúde mental. Ontem eu tive, essa semana, na segunda, eu tive a oportunidade de participar de uma tese de doutorado da Verusca Santos sobre realidade virtual num transtorno de pânico, quando ela mostrou que os pacientes que passavam por um programa de exposição através de realidade virtual melhoravam dos sintomas, né? Então, realmente, isso tem sido utilizado como uma ferramenta de pesquisa importante para várias áreas, né? Além da área da questão cognitiva, né? Bom, o professor Rogério mostrou para a gente que a reserva cognitiva dele é muito extensa, né? Eu queria perguntar o seguinte: por enquanto, por exemplo, esses testes de processamento cognitivo ainda não estão assim tão disponíveis para a maioria das pessoas, né? Então, enquanto isso não acontece, como pesquisador, expert no tema, além do exercício físico, o que é que o professor Rogério sugeriria, né? Digamos, como orientação pedagógica para a população como um todo. E se ele tem, enfim, pesquisa ou trabalhos com transtorno cognitivo leve, que na classificação DSM-5 chama-se transtorno cognitivo menor. Obrigado, Alexandre. A gente está sempre tentando trabalhar a reserva cognitiva, né? Sempre tentando se desafiar. Eu acho que a resposta para a primeira pergunta é essa. Quanto mais nós desenvolvemos nossas capacidades, nos interessamos por coisas novas, não temos medo do novo e nos dedicamos a aprender coisas novas, talvez mais estaremos fazendo a nossa poupança da cognição, nossa reserva cognitiva. Eu acho que tem esses estudos mostrando que professores universitários têm menor risco de desenvolver demência. A gente fica sempre na expectativa que isso seja verdade, né? Que a gente trabalhando aqui cognitivamente, obviamente sempre fica a questão, né? Esses estudos de associação, é importante a gente lembrar que estudo de associação não indica obrigatoriamente causalidade, pode ser que os professores universitários já tenham sido pré-selecionados, pessoas com a cognição de alguma forma melhor, e isso leva elas a terem menos demência. Mas fica a esperança que, na verdade, é o trabalho em si, porque a gente trabalhar na universidade é algo que a gente faz com extremo amor, extrema dedicação, e é muito, realmente, muito gratificante. Em relação assim, como aplicar, né, essa plataforma é uma plataforma online, já está disponível. Quando eu vim para o Brasil, eu fundei uma empresa para fazer essa transferência da tecnologia, oferecer isso para a população brasileira e população em língua portuguesa. Então, essa empresa se chama Neuroforma e foi uma empresa que ela passou por um ciclo de aceleração do programa Startup Rio, da FAPERJ, e ela é interessante ter essa parceria com a empresa, porque ela acaba se tornando também uma continuidade do laboratório. Então, assim, os estudantes do laboratório eventualmente também trabalham, prestam serviços para a empresa, e a gente tenta criar, na verdade, um ambiente de inovação associado a isso, né? Como é uma questão de inovação, então a gente vem desde o início pensando em tornar um ambiente produtivo, criar realmente as possibilidades que a gente desenvolva isso e que o nosso Rio de Janeiro tenha um papel de destaque nisso. O que a Neuroforma vem fazendo é oferecendo esse tipo de intervenção em diferentes contextos, para diferentes organizações. As pessoas podem ir ali online e se registrar e praticarem, mas na prática, a gente sabe que isso é difícil, as pessoas precisam de estímulos, então associações de aposentados têm aplicado isso através de programas em associação com a Neuroforma. Agora a gente tem com
uma associação beneficente que trabalha na formação de novos aprendizes, que desenvolve educação para jovens em situação de risco, está começando um trabalho. Então, amanhã eu vou ter uma reunião, uma videoconferência com os 50 desses estudantes, porque eles vão começar a treinar o cérebro deles também. A gente está animado com isso. A gente tem também discutido com pessoas também, grupos de clubes de esportes e outros locais onde pode haver interesse pela promoção das capacidades cognitivas. Né? Bom, eu vou repetir o que já disse o professor Alexandre. A vinda do professor Rogério para o Instituto de Psiquiatria em caráter definitivo é uma grande coisa para o Instituto, porque ele é um pesquisador em tempo integral, e lida muito bem com isso, e a gente tem tentado oferecer a ele todas as condições que ele necessita para continuar esses estudos aqui. Eu queria perguntar para o professor se ele pode explicar um pouquinho mais sobre as causas da triplicação das demências, talvez na América Latina, sobretudo no Brasil. Eu achei que podia falar um pouquinho mais sobre isso. O importante, desculpa eu ter, obrigado, professor Jorge, pelo reconhecimento, obrigado pelo convite, né? O professor Jorge foi a pessoa que me convidou a ficar aqui definitivamente desde o início, então eu agradeço muito esse convite e essa oportunidade. Para mim é um prazer muito grande, tendo nascido aqui, né, dentro da UFRJ, poder ficar definitivamente aqui no Instituto. Em relação à questão por que vai triplicar o número de pessoas com demência no mundo, o principal fator de risco para demências é a idade avançada, né? E a população do mundo inteiro está crescendo, está envelhecendo, desculpa. Então, sabe que pessoas acima de 80 anos, o percentual de pessoas, atualmente, né, no grupo etário acima de 80 anos, o percentual de pessoas com demência é muito alto, né? Chega a quase 50% das pessoas. Então, assim, a gente tem, como a população está envelhecendo, vai ter mais gente com demência. E esse problema explode no países em desenvolvimento, porque a nossa população não envelheceu tanto, né? A gente ainda está nesse processo de envelhecimento. Então, esse envelhecimento acontecendo rapidamente no Brasil aumenta pessoas com risco, né? Esse fator de risco é o principal fator de risco para desenvolvimento da demência, que é a idade avançada. Então, realmente a gente vai... E acho que é interessante se a gente olhar a sociedade, né? A gente já vê que como está crescendo, né, a necessidade de cuidadores, como a estrutura, a sociedade é mal organizada para lidar com essas coisas, famílias, né, cuidadores familiares não têm como se sustentar. A gente tem um problema muito, muito grave. E assim, é mais dramático a gente pensar que isso vai ser cada vez pior, principalmente para as camadas mais pobres, camadas menos educadas, né? Então, você tem pessoas mal educadas, com pouca educação, tendo que cuidar de pessoas com pouca educação que desenvolveram demência. Então, realmente, assim, eu acho que é para a gente ficar preocupado mesmo. Bom, tem uma pergunta aqui da Web, eu vou fazer, depois eu vou abrir para a plateia. É uma pergunta do pessoal do EPSAM, né? Da Carla Muniz. Então, a Carla falou o seguinte: bom dia, professor, excelente palestra, acompanho seu trabalho há algum tempo com entusiasmo. Minhas questões. Primeira, na demência vascular já instalada, há medicações eficazes que reduzam o dano? E os exercícios cognitivos já possuem evidências atreladas à neuroplasticidade? Há algum centro de excelência no país para reabilitação cognitiva? Obrigado pelas perguntas. Eu acho que em relação à questão das pessoas com doença vascular, não há nenhum tratamento, uma vez lesionado o tecido cerebral, não há um tratamento que vai recuperar esse tecido cerebral que seja conhecido até o momento. Tá? Pessoas que têm, e a gente não tem, né, evidências que você vai conseguir de forma nenhuma com esse tipo de treinamento reverter qualquer tipo de lesão associado à doença vascular. Né? A questão da reabilitação ainda é um desafio, né? Como organizarmos, como unirmos esforços para que tenhamos grupos que ofereçam,
abordagens multidisciplinares, com abordagens que englobem as diversas possibilidades que a gente tem em relação ao cuidado, né, ao cuidado cognitivo, a evitar as demências e também a como lidarmos com as pessoas com demência. Como vocês viram na apresentação sobre o Instituto, sobre o DBDI, né, é muito fundamental que a gente tenha abordagens multidisciplinares, pessoas que a sociedade ela precisa aprender e precisa entender e precisa, na verdade, ser educada para lidar com esse desafio que a gente está falando aqui. Então, eu acho que não existe solução única, não existe ninguém que vai resolver tudo, mas eu acho que existe sim as possibilidades de unirmos esforços e unirmos expertises mais diversos para que a gente consiga enfrentar isso da forma mais eficiente, uma forma humana que atenda às individualidades das pessoas e que a gente consiga realmente impactar a sociedade como um todo. Colega líder, professor Márcio Amaral, depois de você. Alexandre Gelman. Rogério, parabéns, fantástico. Eu fiquei curioso, essa questão se for readiness, alguma coisa ali, uma avaliação de prontidão, quer dizer, que é uma metodologia que você vai começar agora. Só se você pudesse falar um pouquinho. Obrigado, Alexandre, pela pergunta e por acompanhar o nosso trabalho. A gente sempre fica feliz de ter olhos amigos na plateia, né? Mas o Community Readiness Approach, a gente está com dificuldade para traduzir para português, a gente tem falado em modelos de preparação da comunidade, né? Porque, na verdade, é você entender, você fazer um diagnóstico de como aquela comunidade está preparada para uma nova intervenção. A Christine Fitzgerald, que trouxe isso para nós, ela começou a utilizar isso no contexto da diabetes, né, no contexto também da obesidade, também de medidas para mudar, porque a questão é como mudarmos o comportamento, né, Behavior Change Techniques. Então, na verdade, é uma técnica de mudança de comportamento que ela tenta fazer, em vez de fazermos o top-down, né, de pegar de cima e impormos as coisas, a ideia é que a gente utilize o usuário dentro desse processo. Então, basicamente, começa com um questionário de preparação. A gente questiona as pessoas sobre quanto que elas estão a par daquela situação, quais são os facilitadores, as barreiras, etc. E passa também pelo aconselhamento, por encontrar soluções para aquilo. Então, esse tipo de modelo, ele nos traz um diagnóstico de como aquela população é preparada para aquilo e também nos permite, a partir dessa discussão, melhorar essa preparação, né? Então, a gente está agora já lá em Dublin, 15 pessoas que já passaram pelo processo, mas a gente também entrevistou pessoas que trabalham na Memory Clinic, onde eu fiquei lá, e também que são os stakeholders, né? Então a gente está fazendo esse diagnóstico agora e a gente vai associar isso ao engajamento dessas pessoas, porque eles não foram convidados a ficarem no laboratório fazendo treinamento, eles só foram para casa com a ferramenta e treinavam sozinhos em casa. Então a gente vai analisar agora pessoas com mais preparação engajam mais, treinam mais horas no computador, né? Isso a gente acompanha remotamente, né? Então é uma abordagem que a gente está usando agora nos projetos de pesquisa aqui no Rio de Janeiro, mas não tão livre, né? Porque a gente também tem as teses, a gente tem os projetos mais fechados, mas começar com esse diálogo já parece fazer uma diferença, né, na receptividade que as pessoas têm à intervenção. Nossa, Amaral. Rogério, parabéns. Temos aprendido um bocado e com um enorme prazer com vocês, com as apresentações em geral, né? Eu acho que aquela senhora deu a chave para a compreensão do sucesso das coisas quando ela diz, aí a gente ainda se diverte, né? Ou seja, conseguir despertar o interesse, porque eu imagino que o simples repetir mecânico não vai ter esse resultado. E costumo dizer até que a atenção está entre o interesse, o afeto e a vontade e a memória. Onde você tem muito interesse, você bota atenção, foco, e você depois tem memória. É assim que eu costumo pensar. Certamente faltaram os psicotrópicos naquela lista do tempo, dos fatores de acordo com os tempos, né? O uso de psicotrópicos. Lembra do seu belo gráfico ali do tempo, que parece mais um esôfago ou alguma coisa parecida? Essa adaptação do computador aos tempos das pessoas, eu acho que isso devia ser uma lição para todo professor. Porque o professor bota um nível aqui e os que não chegam, eles tratam como vagabundo, como professores em geral.
não é só no meu tempo, acho que até hoje continua assim. E não, o professor vai ter que se adaptar ao tempo do aluno e aquilo avançar em conjunto. Isso é uma grande lição. E eu me permito pensar que aquela paciente teve episódios dissociativos, fuga histérica ou despersonalização, então, porque aquilo não se associa tanto assim à demência, mas a falta a perda da sintonia com o ambiente pudesse ser uma fuga histérica. Obrigado, professor. Eu acho que, na verdade, aquele vídeo, a primeira vez que eu mostrei aquele vídeo foi para o Brian, e o vídeo em português, e o Brian falou, não, você tem que mostrar esse vídeo em todas as suas apresentações, porque ele é muito representativo, que mesmo o Brian não entendendo nada de português, ele conseguiu entender a mensagem ali. Então, a gente acaba usando ele como uma forma de ilustrar os desafios ali das falhas cognitivas. Eu não sei você, mas eu já muitas vezes saio de um lado do Leme até o outro para ir no supermercado, chego lá e esqueço algumas coisas que eu fui comprar, né? E aí compro outras coisas, minha esposa fica louca, volto para casa cheia de coisa. Mas, enfim, o ponto é o quanto isso está impactando a vida da pessoa, né? Então, eu acho que ela acaba descrevendo ali, ela é uma médica aposentada, né? E acho que a jornalista foi muito feliz em mostrar naquele contexto, que é o contexto que a gente gosta de discutir isso, né? Então, e como você falou mesmo, a questão da motivação é fundamental e por isso que a gente está discutindo isso. Os exercícios ainda são muito fisioterapia mesmo, né? Tipo uma fisioterapia do cérebro, é repetitivo. A gente tem discussões, na verdade, tem uma história aqui que quando a gente ganhou o Startup Rio da FAPERJ, a FAPERJ pagou a metade do grant, e aí o meu sócio, né, que é o diretor da empresa, falou, pô, Rogério, não estão pagando a segunda parcela? Eu falei, não, Luiz, fica tranquilo, a FAPERJ demora, mas sempre paga. Né? Então foi uma mentira que eu contei para o meu sócio. Na verdade, eu não achava que era mentira, porque sempre pagava, né? E aí a FAPERJ nunca pagou a segunda parcela do auxílio. Por que eu falo dessa segunda parcela? Porque essa segunda parcela a gente queria trabalhar com desenvolvimento tecnológico, de incorporar esse exercício de uma interface mais amigável que pudesse incluir o que a gente chama de storytelling, né? Quer dizer, um contexto de uma história ali que possa aumentar a diversão associada ao treinamento. Que óbvio que para uma pessoa mais velha que não teve talvez tanta experiência com videogame, talvez aquele videogame ali seja interessante. Mas a gente sabe que as próximas gerações o desafio vai ser muito maior, porque eles jogam jogos, videogames, e atualmente nos Estados Unidos, por exemplo, o principal mercado consumidor de videogames é a população entre 30 e 40 anos, mostrando que videogame é uma realidade e a gente vai ter que se associar à indústria do videogame para que a gente consiga que as pessoas treinem o seu cérebro de forma adequada. Muito obrigado pelos comentários. Bom dia. Bom dia. Está funcionando, né? Eu sou aluno do Rogério, sou aquele que estava sendo rastreado ali no monitor ocular. Eu queria aproveitar para agradecer ao Rogério por toda a oportunidade que ele me deu nessa experiência de pós-graduação. O Rogério é muito mais do que um orientador para mim, como ele falou, recentemente ele encontrou um mentor. Eu, graças a Deus, encontrei esse mentor cedo já na vida. E eu diria até mais do que mentor, um amigo. E até mais do que amigo, simbolicamente, quase um pai. Aquele orientador que sabe exigir na medida certa, sabe cobrar. E isso tem me feito avançar muito na minha experiência acadêmica. Queria deixar isso aqui gravado em vídeo para a posteridade. Bom, uma das grandes oportunidades que o Rogério me deu foi, por exemplo, agora ter uma experiência fora. Eu estou indo hoje viajar para Vancouver, para o Cognitive Neuroscience of Schizophrenia Laboratory, onde se faz pesquisa assim, de altíssimo impacto na esquizofrenia. Então, a gente falou muito sobre demência hoje. Eu queria que o Rogério falasse sobre esquizofrenia. Tá? Sobre as dificuldades que a gente tem no recrutamento de pacientes com esquizofrenia, convidar todos que puderem e que tenham pacientes com esquizofrenia a nos encaminhar. Eu vou distribuir já um material com telefone, página do Facebook. Na página do Facebook tem muitos dos artigos que o Rogério citou hoje aqui também, para quem tiver interesse, pode dar uma olhada lá. É uma maneira de estar em contato. Então, assim, um dos desafios que a gente tem com a esquizofrenia, por exemplo, aqui no IPUB, recentemente um desafio logístico, né? Nossa sala
aqui no quiosque, a sala da Academia do Cérebro foi inundada e até hoje a gente ainda não conseguiu resolver os equipamentos que ficavam lá, que são caríssimos, a gente saiu para uma outra sala. Então, além desses desafios logísticos, Rogério, assim, que outros desafios você vê, porque a população com esquizofrenia é diferente da população idosa, né? Que outros desafios você vê, assim, que a gente vai ter que enfrentar para que eu consiga fazer meu doutorado, né? Para a gente consiga publicar, para a gente consiga trazer resultado e beneficiar a população, não só com a pesquisa, mas com a Academia do Cérebro, que é um projeto de extensão aberto para toda a população. Acho que o problema da questão da esquizofrenia envolve a questão do engajamento. A gente tem o desafio do recrutamento, como eu falo para todos os estudantes novos, né, que recrutar para nós é o grande desafio, o nosso grande gargalo. A gente está expandindo o projeto totalmente para o espectro da esquizofrenia, então pacientes com história de psicose, a gente tem convidado para o projeto, a gente não está mais somente com o diagnóstico de esquizofrenia, está expandindo isso. Então, acho que o grande desafio é uma população mais difícil, obviamente, né, em termos de engajamento, de motivação, mas ao mesmo tempo, assim, a gente está trabalhando com ela, a gente vai aprendendo, vai fazendo, tem que fazer com muito suor, muita dedicação. Acho que sempre que os colegas podem encaminhar pessoas interessadas, pessoas que possam participar, a gente fica muito feliz, né? Então isso é muito bem-vindo, assim. E em relação à mentoria, mentor, é importante lembrar que o Brian não é o meu único mentor, né? Na verdade, acho que a questão do que é um mentor é uma coisa que a gente discute muito lá no DBGI, e eu tenho a felicidade de ter alguns mentores na minha carreira, e acho que isso é algo que a gente deve sempre cultivar e trabalhar junto, que é unir esforços, né? Porque o mentor com a sua experiência pode se unir a você e você no final fazer um trabalho grande, né? Obrigado. Professor André. Parabéns, Rogério. Parabéns por tudo, pelo teu trabalho e também por essa declaração, né? Que eu acho que quando a gente tem um orientando dando essa declaração em público, isso também é muito gratificante. E eu acompanho as tuas alunas nas minhas disciplinas e eu também queria te dizer que eu sempre fico muito bem impressionada como você forma essas meninas, os alunos e as alunas, que são meninas realmente diferenciadas e nas disciplinas, diversas disciplinas que eu já tive tuas alunas presentes, elas se destacam e são pessoas realmente não só muito bem preparadas, mas também com uma inteligência emocional muito boa. Então, acho que isso é algum mérito também seu. Você falou duas coisas que eu acho que são muito importantes. Uma coisa que você comentou de uma certa forma, o professor Márcio estava falando também, é que quando você tem uma mudança de hábito, né, mudança de comportamento, a gente tem uma série de etapas, e até tem um modelo transteórico que fala bastante sobre isso, e quando você falou, eu vi cada uma daquelas etapas, da pré-contemplação, quando a pessoa nem sabe que é uma possibilidade, para contemplação, para preparação, ação e manutenção. Quando a gente fala de exercício, uma das piores etapas é a etapa da manutenção, porque às vezes a pessoa já sabe que é uma possibilidade para ela, ela tenta fazer, mas ela não dá continuidade. Então, eu queria saber, no caso dessa intervenção, o que você acha que seria a maior barreira e um facilitador? Então, seria, se vocês ainda estão nessa etapa, né, da pré-contemplação e da contemplação, de instruir, ou se a questão da manutenção também seria um problema, e um problema relacionado principalmente à motivação, né? E a outra questão é que quando você fez a comparação com o exercício, eu achei bem interessante também, porque uma das coisas que a gente tem na prescrição de exercício, algumas características são da individualidade, da sobrecarga progressiva, da especificidade. Então, os princípios da prescrição do treinamento físico acabam que se encaixam também nesse treinamento cognitivo, né? E como é que você vê essa questão de colocar isso tudo na prática e qual o caminho que você acha que é seguir? Parabéns de novo. A gente precisa aqui no PropSan de professores assim como você. Muito obrigado, André, pelas palavras carinhosas. Assim, fico feliz que as alunas estão representando bem o laboratório. A gente é muito chato, né? Faz jornal toda semana e enche a paciência deles e tem que apresentar. Se não apresentar direito, volta, apresenta no outro dia. A gente fica ali em cima, porque eu acho que isso aí, como o Walter falou, acho que tem que ser... Não é fácil aprender, não é fácil crescer, né? Então,
Que bom que o sofrimento que eu estou impondo a elas está servindo para alguma coisa. Muito obrigado pelo carinho com elas também. Elas sempre trazem muito feedbacks muito positivos das disciplinas que fizeram com você. Então é muito legal a gente ver. Eu fico feliz assim quando elas voltam e falam: estou numa disciplina com o André, estou aprendendo um monte, isso e aquilo. Eu acho que isso, mais uma vez, nos aproxima, né, de certa forma, e eu realmente prezo muito essas aproximações. Em relação à manutenção, né, a gente tem, na realidade, às vezes algum desafio que as pessoas terminam o treinamento e elas querem continuar. E a gente, por exemplo, para a dissertação da Luísa, a gente não podia que eles continuassem, a gente queria fazer um segmento sem treinamento, né? Então, isso acaba sendo um desafio e, na verdade, é uma questão individual. Algumas pessoas terminam, não querem mais saber daquilo, as pessoas vão querer continuar. Então, como no exercício físico, há uma diversidade, há uma individualidade ali em relação a se vão continuar ou não. E aí eu chego, a pergunta mais difícil foi essa última pergunta que você me fez, eu não tenho a resposta, né? A gente tem, na verdade, preocupação com essa pergunta. Como vamos aplicar isso? Como vamos utilizar isso? Qual vai ser as estratégias? Qual a quantidade de intervenções diferentes que a gente vai ter que ter para que as pessoas se animem? E aí tem todo um desafio, que é o desafio da comprovação científica, né? Porque como tudo envolve uma intervenção e você tem que fazer depois o estudo clínico, enfim, eu acho que um dos grandes pontos é a gente encontrar os ingredientes ativos, né? E velocidade de processamento é algo que eu tento trazer nessa palestra, tendo em vista as evidências que poderia ser um ingrediente ativo, e se a gente tivesse esse ingrediente ativo presente em diferentes intervenções, talvez a gente consiga que as pessoas, que nem atividade física hoje em dia, né? Se a pessoa procurar mesmo, vai ser difícil ela não encontrar alguma coisa que a interessa. Difícil, às vezes, é fazer ela procurar, né? Mas eu acho que talvez a gente tenha que chegar nisso, mas a gente está... às vezes eu brinco que eu estou como se eu estivesse abrindo uma academia de ginástica nos anos 70, né? Tentando convencer as pessoas a fazerem exercício na academia de ginástica, enfim. E a gente sabe que atualmente, né, as academias de ginástica são uma realidade. Agora e é importante pensar também que, até completando, desculpa, uma coisa que eu queria falar quando o Alexandre me perguntou mais cedo, é que, obviamente, que a gente não está falando que a pessoa só vai estimular o cérebro dela através do trabalho no computador, mas a ideia é que realmente você possa se preparar para poder fazer outras atividades. É óbvio que as atividades cognitivamente estimulantes, elas são ótimas e devem ser utilizadas. E como no exercício físico, se eu tiver um problema físico específico, eu tenho que fazer uma musculação, uma fisioterapia, senão eu não vou conseguir jogar bola, não vou conseguir surfar, etc. Então, a ideia é que você possa também melhorar algumas funções que permitam que a pessoa volte a treinar, volte a ler. Por exemplo, a gente tem um caso que obviamente é anedônico, né? Porque é uma pessoa, mas numa associação de aposentados, a gente teve um depoimento de um senhor que tinha tido um AVC e não estava conseguindo ler. E aí ele refere que depois ele já tinha tentado várias coisas e tal, mas não conseguia se concentrar. E depois de alguns meses com o treinamento, ele passou a ler. A gente tem um depoimento gravado dele falando que já tinha lido não sei quantos livros, etc. Então, esse tipo de impacto que a gente quer desenvolver, e obviamente que essa pessoa lendo, ela vai... Aí você tem um ciclo virtuoso, né? Uma coisa leva a outra. Né? Mas muito obrigado pelos comentários e por todo o apoio. Né? Aqui, ó. Com relação aos pacientes com esquizofrenia, o senhor falou da dificuldade de recrutamento. Mas quais seriam os critérios de recrutamento, já que nós estamos dentro do IPUB e há enfermarias, tanto masculina quanto feminina, que há pacientes com esse diagnóstico? Então, isso não seria um facilitador? A gente trabalha com isso, desculpa não ter sido claro, a gente trabalha com pacientes em remissão, quer dizer, pacientes tratados, pacientes com uma síndrome psicótica franca, que é o que a gente poderia encontrar nas enfermarias, a gente não acha viável você colocar a pessoa para treinar ali nesse momento. A gente espera que a pessoa melhore e aí depois a gente convoca eles. Então, o Hospital Dia, por exemplo, foi uma ótima fonte, porque os pacientes frequentam aqui. Né? Então, a Júlia sempre nos apoiou no sentido de abrir as portas para que a gente pudesse convidar os participantes do Hospital Dia. A gente meio que secou essa fonte, a gente tem trabalhado no ambulatório, nossa principal fonte ainda é o ambulatório aqui do público, mas a gente tenta convidar pessoas de outros lugares, etc. Então, mas realmente paciente internado a gente não tem utilizado, assim, por conta da demanda atencional ali, a gente sabe que não vai ser difícil para a pessoa realizar. A gente sempre se preocupa muito também com a frustração, com o que pode gerar em termos de efeitos colaterais ali, se a pessoa não conseguir se engajar, etc. Mas obrigado pela pergunta. Só mais uma questão. Na história natural das doenças, né, a gente fala em prevenção primária, secundária e terciária.
Então, até teve uma pergunta sobre reabilitação cognitiva, ou seja, quando você está no nível terciário. Mas você indica esse tipo de... Porque você falou em promoção de saúde mental, saúde cognitiva. Então, você acha que a aplicação desse método, dessa intervenção, é mais útil em que momento? Quer dizer, como promoção de saúde ou já quando há diagnóstico? Qual é a sua visão de quando deve ser iniciado de maneira populacional? É uma pergunta super importante, Alexandre. Assim, tem evidências de benefício com 45, já tem estudos a partir de 45 anos vendo evidências de benefícios com o treino cognitivo digital. Os estudos, a maior parte, acima de 65, porque também é aquele grande desafio do espaço para melhora, né? Você pega pessoas que ainda estão muito bem, é difícil você identificar um espaço para melhora ali, é difícil você reportar isso no estudo clínico, né? Então você tende a pegar pessoas mais velhas, que aí você consegue ter mais espaço para melhora. Então, mas essa pergunta ainda está em aberto. Em relação às evidências científicas, revisões sistemáticas mostram benefícios de treino cognitivo digital em pessoas saudáveis, né, ganhos cognitivos, e pessoas até com declínio cognitivo leve. Então, isso já tem, tanto que esse estudo lá na Irlanda, para que a gente pegasse, aí tem a questão da motivação, para a gente pensar numa motivação natural que as pessoas pudessem fazer com o treinamento, o que a gente decidiu com o Brian? Vamos convidar as pessoas que estão saindo da clínica da memória com o diagnóstico de declínio cognitivo leve, da Memory Clinic deles, porque na prática acontecia lá, a gente avaliava o paciente, declínio cognitivo leve, volta aqui daqui a um ano para a gente reavaliar. A Memory Clinic lá do Trinity só fazia isso, só avaliava e mandava de voltar. E aí, nesse momento, a pessoa está mexida, né? Ela está sentindo que a memória dela está falhando, etc. Então a gente aproveitou esse gancho, falou, vamos pegar essa pessoa e oferecer para ela o treino para ela fazer em casa. Então, a ideia é que a gente estude isso para entendendo as diferentes populações. Lá na Casa Gerontológica, na Força Aérea, a gente também está selecionando pessoas com CCL. Lá na PUC a gente faz com pessoas sem CCL. E essa questão da idade é interessante, que tem um outro relato anedônico agora meu Alzheimer que estava me pegar. Tony Brad, pode ser, que é um quarterback lá dos Estados Unidos, que é o melhor jogador de futebol americano, assim, né? Ele já ganhou não sei quantas vezes o campeonato. Acho que ele está com 43 anos e continua ganhando. Ele é um fora da curva. E ele declara que ele já declarou várias vezes publicamente que ele faz os exercícios que beneficiam ele. E aí você vê uma pessoa de altíssimo rendimento, né? Uma pessoa assim fora da curva que está, lógico, está com mais de 40 anos, mas está praticando e percebe o benefício. É anedônico, mas só mostra que talvez, e por isso que eu gosto de botar que os limites são desconhecidos, talvez possa beneficiar mesmo pessoas mais jovens, né? Bom, vamos encerrar então, agradecendo muito ao professor Rogério e anunciando o seguinte. No dia 7 de setembro, que é a próxima sexta-feira, não, dia 6 de setembro, né? Não vai haver centro de estudos em função do feriado do dia 7. E no dia 13, nós voltamos, o Centro de Estudos volta com a palestra do professor Pedro Gabriel sobre violência e atenção psicossocial, desafios para os serviços no território. Dia 13 de setembro, às 10h30. Muito obrigado.